Boa tarde a todas e a todos. Começando por pedir desculpa pelo meu atraso, dado, aliás, o mesmo e a vasta participação que temos, eu propunha ao Executivo se concordarem que retiremos os pontos deliberativos, julgo que nenhum dos pontos deliberativos é urgente e por isso que tenha que ser aprovado já, e alarguemos assim o espaço da discussão pública, que me parece ser o foco desta tarde. Sem mais demoras e passando ao primeiro ponto antes da ordem do dia, pergunto ao público quem deseja usar a palavra. Tenho ali primeiro pedido de palavra. Então, independentemente de haver mais inscrições, fazemos uma segunda ronda a seguir. Permitam-me só partilhar primeiro, aliás, as primeiras respostas, uma vez que o mais certo é que com as respostas surjam novas perguntas e, portanto, que vamos adiantando por aí. Em relação ao centro de saúde, passa-se o seguinte: estará, e já é visível, para breve, a conclusão de, pelo menos, a parte mais pesada da obra da construção do Hospital dos Ingleses, o que, depois de um erro administrativo da Câmara Municipal no início deste mandato ter atrasado o processo durante quase um ano, estará em vias de poder finalmente resolver-se o problema com o novo centro de saúde e, portanto, a Câmara estar em condições, espero eu, entre o final deste ano e o início do ano que vem, ainda não tenho nenhuma informação definitiva sobre isto, em relação aos calendários de projeto, de lançar a contratação da obra para a construção do novo centro de saúde na Rua da Estrela. Tal e qual como tive a oportunidade de partilhar ao longo das reuniões públicas onde fui questionado acerca deste assunto, da manutenção do atual centro de saúde, a garantia que me foi dada pelo presidente da ARS, foi de que não haveria a necessidade de sair, o contrato terá terminado ou estaria para terminar em agosto. Tive depois também uma reunião com a coordenadora, que me disse que tinha tido exatamente a mesma garantia por parte do coordenador do ACES, do Agrupamento de Centros de Saúde, e o presidente da Administração Regional de Saúde, que o centro de saúde manter-se-ia naquelas instalações, independentemente da vontade do proprietário, que já teria sido sinalizada, de retirar o centro de saúde daquele edifício. Em relação ao futuro, como digo, espero que a Câmara esteja em condições de lançar o procedimento para a contratação entre o final deste ano e o início do próximo ano. Em relação à Travessa do Baúto, eu confesso que revela algum mistério sobre o que se passa com esse terreno. O projeto foi apresentado no final do mandato passado, está contratualizado, aliás, como o Parque do Pátio das Sedas está contratualizado entre a Câmara e a EML, portanto, os projetos estão feitos, o financiamento está garantido, transferido da Câmara Municipal para a EML, mas os projetos estão parados, o Pátio das Sedas totalmente parado. A Travessa do Baúto foi tendo avanços, recuos, nós sinalizámos a importância de que houvesse o acordo dos moradores da Travessa do Baúto para um acordo, aliás, que estava negociado já do final do mandato passado, para que quem ali mora tenha prioridade para a atribuição daqueles lugares gratuitamente durante 10 anos, e era este o acordo que havia entre a variação e a administração da EML, e que sinalizámos à Câmara a necessidade de cumprir para que o parque se fizesse sem problemas de maior. Depois temos nota, foi publicado um concurso, os prazos correram, sabemos que houve uma série de candidaturas e o processo desapareceu.
Depois da última conversa que tivemos, eu julgo que por conta do super quarteirão e de uma série de reclamações, o Executivo Municipal disse-me que iria avançar com a obra, mas a verdade é que continuamos sem saber como, quando, com quem, não sabemos absolutamente nada sobre a obra e há uma série de questões que se vão fazendo, que é o mesmo que não fazer, porque a informação nunca chega. Eu acho que em parte porque ela não é conhecida dos interlocutores, outra porque são processos de decisão que estão a correr, confesso assim, sem grande compreensão da forma como as decisões vão sendo tomadas. E, portanto, é difícil prestar um esclarecimento mais cabal do que este sobre a travessa do baú. A última informação que tenho é que a obra avançará. Não sei como, sei que o concurso foi feito, sei que houve concorrentes, não sei se houve adjudicação, a adjudicação não está publicada, não temos nenhuma nota disso. Quando perguntamos, a Câmara não é capaz de nos responder. Portanto, é difícil prestar um melhor esclarecimento do que este. Aquilo que eu quero garantir é os projetos estão feitos, e estão feitos há muito tempo, o financiamento está garantido e está garantido há muito tempo, e, portanto, o porquê das obras não avançarem tenho muita dificuldade em poder explicar. Em relação ao corte de ervas, foram cortadas algumas ruas agora, foram cortadas algumas ruas há 2 meses, serão cortadas algumas ruas no próximo mês. A verdade é, nós, hoje em dia, o trabalho de corte de ervas, que era um trabalho que era feito 2 vezes por ano, num período normal, desde que temos esta competência e desde que se cortam ervas, não é? Porque durante muitos anos a solução era o herbicida. Nós decidimos aqui há muitos anos, apesar do herbicida só ser proibido a partir do dia 1 de janeiro, foi decidido aqui há muitos anos que não usaríamos glifosatos, porque temos dificuldade em compreender porque é que precisamos de 8 anos. Se já concluímos que há um produto que é cancerígeno, porque é que temos que continuar a intoxicar-nos durante 8 anos para pouparmos o trabalho do corte de ervas? Mas isto retira eficácia ao trabalho de corte de ervas, isto é óbvio, não é? O que era só pulverizar e podia ser feito com tempo ao longo do ano todo, hoje em dia é preciso que a erva cresça para a erva ser cortada. Não se cortam ervas quando elas estão pequenas, não é possível fazê-lo. Hoje em dia temos um trabalho constante e regular de corte de ervas, que era um trabalho bianual e hoje em dia é um trabalho praticamente diário. Não me lembro do último dia do ano em que não tínhamos feito corte de ervas numa rua qualquer. Portanto, é um mapa cíclico. Continuamos a aumentar o nosso quadro de pessoal na higiene urbana. Temos novo concurso aberto, como sempre, temos sempre concurso aberto. Fizemos a revisão da metodologia da organização de trabalho para garantir que todas as ruas são limpas todos os dias e, portanto, temos ganhos, temos um trabalho menos perfeito todos os dias, mas temos trabalho em todas as ruas todos os dias e um trabalho mais aperfeiçoado nos últimos dias da semana. É essa a alteração, o resultado prático da alteração da forma como organizamos o trabalho. Em relação ao estacionamento exclusivo a residentes, nós enviámos há 2 anos um pedido de alterações de várias ruas para tentar dar alguma previsibilidade também a quem procura estacionamento, ou seja, os residentes sabem que é mais provável que encontrem, especialmente naqueles dias em que a rotação prejudica mais o estacionamento regular, ou seja, sextas-feiras, por exemplo, à noite, às horas de jantar, em que sabemos que há muita gente que não vive no bairro e vem estacionar ao bairro. Que fossem ruas inteiras para que as pessoas soubessem. Quando chegarmos, se procurar naquela rua, é mais provável ter naquela rua neste horário. Pronto, foi este o racional. Identificámos uma série de ruas, eu julgo que serão, Sr. Engenheiro, eu julgo que serão 7 ou 8 ruas que identificámos à Câmara Municipal, sendo uma delas a Praça Afonso do Passo, todas na antiga Santo Condestável. O mapa da antiga Santa Isabel é mais rico em estacionamento exclusivo a residentes. Tivemos muita dificuldade, como em muitos dos problemas de mobilidade, temos tido muita dificuldade ao longo deste mandato em conseguir, não é que a Câmara faça, é que a Câmara nos autoriza até a nós a fazer, mesmo quando estamos disponíveis para pagar por conta do nosso orçamento as alterações, temos muita dificuldade em ter essa autorização. Num debate mais violento que tive com o Sr. Vice-Presidente da Câmara na Assembleia Municipal sobre a Quinta Circular, que descobrimos na Assembleia Municipal, nunca nos tinha sido comunicado, que o trânsito da Baixa ia passar para Álvares Cabral e, portanto, à porta de uma escola onde não há um semáforo. Entendi que tinha a obrigação de fazer uma intervenção mais violenta sobre o assunto. O Sr. Vice-Presidente, durante a própria reunião, marcou uma reunião, chamou a Diretora Municipal à Assembleia Municipal, onde tivemos reunidos os 3, e despachou o Sr. Vice-Presidente ali à minha frente com os serviços, talvez uns 12, 13 pontos, nos quais se incluía esse.
Nada aconteceu, a Câmara disse que não nos autorizava a alterar as placas, que a Câmara alteraria, ou a EML, eu não me recordo exatamente qual deles faria. Novamente voltámos a este assunto em nova reunião com o Sr. Vice-Presidente em maio do ano passado, ou junho do ano passado. Foi-nos transmitido que já havia um mapa definitivo, foram-nos ditos, eu confesso, eu vou primeiro dizer qual foi o número que nos foi dito e depois qual é o número em que eu acredito. Foi-nos dito que seriam convertidos 1.800 lugares de estacionamento em estacionamento exclusivo a residentes. Eu confesso que só conto naquelas ruas cerca de 1.300, portanto há ali outros que eu não sei exatamente de onde é que surgem, não está no mapa que foi partilhado nem que nós enviámos à Câmara, portanto não sei de onde vem esta divergência. Mas continuamos a aguardar. Escrevi uma carta ao Presidente da Câmara, onde este é um dos pontos sinalizados há muito pouco tempo. Escreverei também ao Vice-Presidente novamente a pedir contas deste assunto, sobre o qual não tenho novidades. Em relação à Praça Afonso do Paço, como disse, lá voltaremos mais detalhadamente já no passado o período antes da ordem do dia, mas não há uma redução do lugar de estacionamento, há uma reorganização dos lugares, uma reorganização do espaço que mantém o número de lugares existente. Eu até julgo que tem um saldo ligeiramente positivo, mas já lá iremos com mais detalhe. Em relação à rega de Santo Condestável, não é de facto provável que as laranjeiras morram se deixarmos de as regar durante uma semana. A relva, por exemplo, já é bastante mais garantido que com o calor que temos tido, se pararmos a rega durante uma semana, ela morrerá. Não significa que, e já agora, eu concordo que é uma coisa que teremos que fazer, não matar a relva, mas substituir a relva por prato de sequeiro, ou seja, nós não podemos, será muito difícil para a frente e para o futuro das cidades que possamos continuar a ter relevados e a despender regas automáticas para manter uma planta que exige o consumo de água que a relva exige. O prato de sequeiro é uma solução ambientalmente e ecologicamente mais acertada, tendo um problema de conforto, que também não vale a pena negar, não é? De inverno é a mesma coisa, inverno chovendo, não é? Está a chegar o inverno, é verdade, está quase a chover. Não tem sido bem isso que tem acontecido, mas o prato de sequeiro chovendo é de facto igual à relva, ou muito semelhante à relva. No verão fica bastante seco, como o nome indica, e portanto não é exatamente um piso muito confortável, mas não morre, ao contrário do que acontece com a relva. É um caminho que teremos que fazer. Temos debatido com a Câmara o que fazer com o futuro de Santo Condestável, do jardim em volta da Igreja de Santo Condestável. Face à indecisão que o Executivo Municipal tem mantido, requeremos numa reunião com o vereador Ângelo Pereira há 2 semanas, a autorização para que fizéssemos nós a remoção das grades. Enviei pedido por escrito posteriormente, foi autorizado durante a reunião, mas aguardamos a resposta escrita para poder avançar com o retirar daquelas vedações, o que também terá por si um impacto no pisoteio da relva. Em relação ao cortesia e à fiscalização, já várias vezes aqui falámos do modelo de fiscalização. Estamos em concurso para contratar, reforçar, poder ter uma maior abrangência ao longo da semana, mas também ao longo do dia, mas até na sequência de algumas reclamações suas, precisamente. Não, certo, e de outras pessoas também, mas eu, pelas outras pessoas, não revelo quem é que as faz, exceto quem as faz aqui, não é? Diga? Sim, não, e publicamente, portanto, é público e notório. A limpeza da esplanada foi feita, ou seja, eu confirmei, tanto num, aliás, como noutro, portanto, no outro restaurante sobre o qual já falámos, a limpeza também já foi feita. Não, mas eles não têm que colocar tapete nenhum, eles têm que deixar de trazer gordura para a rua, não é colocar tapetes, que os tapetes na rua não são licenciáveis. Portanto, tapete na rua dá multa, não é exigência de abertura de estabelecimento comercial, antes pelo contrário. Sobre a esplanada, eu reforçarei, mais uma vez, a necessidade de... Eu não tenho o mapa presente. Da última vez que questionei os serviços, a resposta que me foi dada é que estaria para breve um momento de fiscalização noturna e um momento de fiscalização ao fim de semana. Assim será, e depois partilharei o resultado dessa fiscalização.
Não, mas esse é um dos problemas, é o regime são contraordenações. A fiscalização é contraordenacional, o que significa que segue uma série de garantias que, não sendo garantias de processo penal, são praticamente garantias de processo penal. Isso significa que uma fotografia que nós recebamos denunciando determinado facto não nos permite presumir esse facto. Tem que ser verificado por duas testemunhas de lavrado alto. Na verdade, tem que ser visitados 2 vezes e insistir na ilegalidade e, portanto, lá está. Mas, como disse, nós temos aumentado a fiscalização, avançado com uma série de autos e nos estabelecimentos que mantenham, eu não tenho nenhuma dificuldade em assumir este ponto, tenho dito isto nas reuniões da Associação de Comerciantes e, portanto, isto é tudo muito claro para toda a gente. Quem insistir no incumprimento, ser-lhe-ão retiradas as condições para incumprir. Como quem diz, quem incumpre na utilização de uma esplanada, se deixar de ter esplanada, deixou de incumprir. Não vai pagar uma renda agravada através do permanente pagamento de multas. Não, isso não existe. Os processos de contraordenação são uma punição por um facto. Não havendo uma capacidade do agente de repor a legalidade. Falo-emos nós, retirando o licenciamento da esplanada. É uma coisa simples. Muito obrigado, eu acho que respondi a estas questões todas. Tinha aqui mais uma inscrição na primeira fila. Pediu a palavra, desculpa lá. Apareceu. Então, só sobre estes, eu só trato 2 assuntos, só partilhar algumas coisas sobre isto. Em relação ao prédio em frente ao Lar dos Cegos, aquilo é propriedade, primeiro não sei se ainda é um prédio, o telhado já caiu, eu por acaso vejo o da minha casa, o telhado já caiu. Aquele edifício é o edifício que é da Câmara. É exatamente o edifício que foi permutado, curiosamente com o primeiro ponto da reunião de hoje, foi o edifício que a Câmara deu à troca ao promotor no Hospital dos Ingleses, onde será o centro de saúde. Portanto, e eu no outro dia vi lá trabalhos de topografia, o edifício é mesmo nas traseiras da minha casa, e portanto vi os trabalhos de topografia quando fui passear os cães, e perguntei o que era e explicaram-me que era o novo proprietário que estava a fazer as medições da área para iniciar o processo de requalificação. É um pouco adiantado, uma vez que, como eu disse, a escritura da permuta ainda não está registada, porque o proprietário não deixou registar essa permuta até ter terminado as obras que está agora a terminar, e, portanto, só agora é que se está a acabar esse negócio jurídico. O que sei é isso, é que o proprietário está a avançar com um processo de licenciamento, o novo proprietário vai avançar com um processo de licenciamento para a construção de habitação. Em relação, infelizmente o problema não é um problema novo. Em relação ao caso concreto, nós pediremos urgentemente 2 coisas. Primeiro, indicaremos à entidade competente, que é a Câmara Municipal, que fiscaliza as condições de habitabilidade do estabelecimento. A Câmara Municipal, apesar da lei ser muito clara e atribuir essa competência à Câmara Municipal, temos visto uma insistência pública nas entrevistas do Sr. Presidente da Câmara e da Sra. Vereadora da Habitação, que não é uma competência que eles entendam ter. Entendem mal, um dia que haja uma tragédia, a responsabilidade será deles e será pessoal, o problema não é meu, é deles. Pronto. O Presidente esta semana, aliás, chegou a dizer que os Presidentes de Junta assinam autorizações de residência, que é também um curioso facto. Mas pronto, são entrevistas, eu vejo as entrevistas todas do Presidente da Câmara e, portanto, confesso, recolho mais informação do que toda a gente sobre este assunto e, portanto, descubro coisas absurdas como esta. Nós não assinamos nenhuma autorização de residência. A Câmara também não, diga-se. Pronto. A Câmara tem a obrigação de fiscalizar as condições de habitabilidade, coisa que aparentemente em Lisboa não faz, o que é estranho. No entanto, há aqui 2 pontos. E é isso que faremos, e ficam os serviços instruídos desde já a fazê-lo. Em primeiro lugar, pedir uma inspeção à Proteção Civil,
ponto 1. Portanto, garantir não condições de habitabilidade, mas condições de segurança do edifício, havendo bilhas de gás. Acho que o problema atenção, isto é o que nós temos feito em alguns dos casos que nos vão chegando. Não nos chegam muitos casos, mas chegam alguns casos, e havendo risco de condições de segurança ou havendo falta de condições de habitabilidade, nós o que temos pedido é uma verificação das condições de segurança à Proteção Civil, o que para já faz uma coisa, que torna impossível que a Câmara Municipal venha dizer que não tem conhecimento daquele facto. Pronto. O facto é do conhecimento da Câmara Municipal, há um auto lavrado. Ponto. A partir daí, os moradores preocupados sabem uma coisa, sabem, pode haver um problema de habitabilidade, há aqui uma parte disto que é um problema social, não é? Há aqui dois problemas, há um problema de segurança e há um problema social. O problema social tem um caminho, o problema de segurança tem outro. O problema de segurança está garantido, portanto, a segurança, pelo menos de terceiros, está garantida com a fiscalização das condições de segurança por parte do Serviço Municipal de Proteção Civil, que até hoje sempre fez, e rapidamente, as verificações quando lhes pedimos. Pronto, isto é um facto, que também é importante revelar. A Polícia de Segurança Pública e as entidades e as autoridades policiais farão naturalmente a sua investigação criminal, que naturalmente não é, se for o caso disso, que naturalmente não é da nossa competência e da qual não nos dá conhecimento. Exceto, como às vezes tem acontecido, não aconteceu ainda nesta freguesia, mas eu admito que possa vir a acontecer. Nós já fizemos um trabalho de... Já explico isto. Que possa vir a acontecer que a Polícia Judiciária ou a Investigação Criminal da Polícia de Segurança Pública venha fazer venha fazer buscas por conta de uma investigação relacionada com redes de tráfico humano, por exemplo. É natural que possa acontecer, os dados que são recolhidos, isso sim, pelas juntas de freguesia, não para autorizações de residência, mas para atestados de residência, que é bastante diferente. É atestar que esta pessoa vive aqui ou autorizar que esta pessoa vive cá, que é bastante diferente. E, portanto, outras freguesias têm já tido buscas relacionadas com estes processos, pelo que sabemos na comunicação social, e, portanto, eu não estranharia que nos pudesse acontecer um dia destes. Nós, de todo modo, e na sequência de uma primeira entrevista do Sr. Presidente da Câmara sobre esta matéria, onde veio comunicar, coisa que podia ter feito, podia ter convocado uma reunião para o efeito, foi uma novidade para todos nós, que entendia que a competência não era da Câmara Municipal, mas sim das juntas de freguesia e do SEF. Eu não encontrei nenhuma competência do SEF, portanto, mas compreendi onde é que podia estar a minha. E, portanto, fizemos o levantamento de todos os atestados de residência por morada, cruzando onde é que havia um excesso de pedidos de atestados de residência na morada X ou Y. Não encontramos nada como a tragédia que despertou este debate na moraria, onde percebemos viviam 20 pessoas num quarto. Não encontramos. Não encontramos nos atestados de residência, temos recebido algumas reclamações de vizinhos e, portanto, avançado com o procedimento junto da Proteção Civil para corrigir alguns desses problemas, mas não encontramos nos pedidos de morada nada, mas encontramos algumas repetições que entendemos anormais, portanto, disparidade de núcleos familiares, um grande volume de núcleos familiares, mas eu também acho que devemos parar aqui para pensar que há um ponto em que há uma efetiva sobrelotação que põe em causa as condições de habitabilidade e as condições de segurança de terceiros, e isto são em si dois pontos, e há um outro ponto que é compreender que naturalmente a vida de quem emigra de um país de terceiro mundo e chega à Europa à procura de uma vida melhor, terá momentos em que partilhará a casa com diferentes agregados familiares, e isso, eu da minha parte não estou disponível para presumir que seja um ilícito ou uma dificuldade que mereça uma denúncia da minha parte, e não o farei por isso. Dito isto, sinalizei, tal e qual como o Sr. Presidente da Câmara pediu publicamente, sinalizei-lhe a ele uma lista de repetições em algumas moradas que considerei fora do comum, mas onde não detectei nada de extraordinário, tirando, julgo eu, uma loja, um supermercado, onde havia 5 pessoas que teriam dado aquela morada como local, e isso sinalizamos a quem de direito, porque há um indício de criminalidade. Dito isto, e só também partilhar
confesso o meu pensamento sobre isto, não tem, é quase mais um desabafo do que uma opinião sincera sobre isto. Quando falamos com muitos comerciantes mais velhos, e em poucas semanas tive a oportunidade de falar com alguns sobre isto, muitas das histórias que ouvimos de quem emigrou para Lisboa, do interior de Portugal, para Lisboa, no início do século passado, nos anos 20 e 30, ouvimos muitas vezes a mesma história que ouvimos agora com estes imigrantes e, portanto, sabemos que há no funcionamento económico da nossa sociedade está assente também em parte numa vida difícil para muitos, mas também não devemos, por alegados problemas de segurança, que são só alegados, são coisas que na verdade inventámos, perseguir aquilo que é a vida difícil de quem se vai estabelecer à procura de uma vida melhor, venha de uma aldeia do interior de Portugal ou do Bangladesh. Muitas das dificuldades são as mesmas e, portanto, eu confesso, também não estou disponível para ter uma atitude persecutória com este tipo. Eu sei que não foi isso que foi aqui pedido, não é isso que eu estou a dizer. Quero só dizer que não terei uma atitude persecutória perante isto. Outra coisa é, não acho que seja aceitável que estas dificuldades possam pôr em causa a segurança de terceiros. Pronto, isto também é um ponto. E julgo que respondi às perguntas todas. Não sei se há mais alguém que deseja participar. Tem razão no que diz em relação ao uso do imóvel, está tudo certo. Dito isto, muitas vezes acontece, e portanto, para não estar, eu deduzo que queira falar pelo proprietário, mas eu já agora respondo eu pelo proprietário e dispensamos esse diálogo. Muitas vezes existem arrendamentos para subarrendamentos, existe um desfazamento o caso da moraria, conhecemos todos, e foi o pior que já vimos em relação a este assunto. Foi alguém que arrendou e eu julgo que já ia no segundo subarrendamento. Já foi alguém que tinha arrendado, subarrendado, e já era o subarrendatário que estava a subarrendar novamente à cama. Portanto, há aqui uma cadeia eu que tive um contrato de arrendamento que permitia o subarrendamento sem comunicação ao senhorio. Vivi numa casa que podia subarrendar sem ter que comunicar ao senhorio. E, portanto, é uma coisa que existe e que pode acontecer. Também pode acontecer que há cláusulas destas que são introduzidas com o objetivo de garantir que coisas destas podem acontecer ou que os senhorios podem manter Bom, é o que é. Vamos resolver a situação. Não sei se me permite. Faça favor. Pronto. Então, o Super Quarteirão como evento surge, em primeiro lugar, e isto é uma nota importante de dar, é um teste. Ou, na verdade, 2 testes. Em primeiro lugar, testar o que podia ser aquele jardim se fosse um jardim que estivesse delimitado verdadeiramente pelas fachadas dos prédios e não pelos recortes do estacionamento, que é aquilo que é hoje, e de que modo podíamos usar aquele jardim se ele fosse maior do que é. Este é um teste. Segundo teste, que impactos tem esta limitação? Pronto. E quando falamos dos impactos positivos, e esses na verdade já tínhamos no primeiro, na experimentação do que será, mas falamos também dos impactos negativos. E há coisas que eu acho que são muito claras. Em primeiro lugar, fica para mim muito claro que não é possível fazer as obras do metropolitano sem estacionamento de compensação. Seria possível fazê-las caso tivessem sido feitos os parques sobre os quais já falámos em tempo útil. Não foram. Também não vale a pena chorar para tudo e nunca encontrar solução para nada. Não, faça isso. O metropolitano, no concurso que lançou, tem prevista a construção de 50 lugares obrigatórios para quem ganhar o concurso da construção da estação metropolitana. Há 50 lugares de compensação que têm que ser construídos. Ponto. Ou seja, portanto, não está especificado, como for. São lugares provisórios de compensação, portanto, partida não silos, mas de todo modo nós já identificámos 2 locais possíveis e já explico o que é que fiz hoje sobre um deles em particular, que é um tema mais difícil. Sabemos que a Câmara Municipal deu parecer negativo a um dos terrenos que foi pedido. Nós, num processo difícil de rotação de imóveis, conseguimos encontrar um caminho para que a atual sede da Junta de Freguesia possa vir a ser convertida
e aumentada como solução de habitação pública, utilizando o terreno ao lado, que é um terreno privado, e no aumento desta e na existência desta proximidade e deste tratamento conjunto dos dois terrenos, que é uma solução urbanística que está prevista na lei, portanto, é uma coisa simples, mas sobre a qual posso perder mais tempo se alguém tiver algum interesse nesse assunto. Propusemos à Câmara Municipal que identificasse ao privado aquele espaço como um espaço possível para a criação de estacionamento de compensação. E este é um dos terrenos dedicados a isso. Nós já tínhamos identificado... Obrigado. Nós já tínhamos identificado, não para as obras do Metropolitano, mas para as obras da expansão do Pátio das Sedas, como um terreno possível para a construção de estacionamento, porque o Pátio das Sedas, para ganhar os 400, 500 lugares que ali pode ganhar, terá que ser encerrado. Não é bem para baixo, porque ele na verdade é mais escavado do que enterrado, porque ele tem, o parque hoje trabalha à altura de um segundo, terceiro andar. Portanto, para a Rua de Campo de Ourique tem um desnível grande que não é preciso enterrá-lo, portanto, permite manter, mas também não é construir para cima, permite manter as mesmas vistas. É uma solução com impacto visual baixo, o que é importante quando discutimos silos. Mas é preciso retirar aqueles carros dali e, portanto, o terreno do final da Rua de Campo de Ourique com a Rua Ferreira Borges, onde as demolições já foram feitas e onde acabará um dia, eu já não estarei, o limite de mandatos resolve o problema, eu não estarei cá para ver. Pelo menos não estarei aqui para ver, espero estar no mundo ainda. Será a nova sede da Junta de Freguesia que permitirá libertar a atual sede para a construção de habitação pública e a sede da antiga freguesia de Santa Isabel para que possa ser vendida e permitir o financiamento de toda esta operação e também o pagamento do quartel dos bombeiros. Pronto. Mas até lá, porque tudo isto dá muito trabalho e é preciso que tudo isto rode, e para que tudo rode é preciso que haja um espaço vazio, porque senão a Junta não pode desaparecer durante os anos da construção. E eu acho que a Câmara quer mesmo vender o outro edifício para depois pagar todo o resto da operação. Estamos a trabalhar primeiro numa solução provisória. Eu não me lembro já de ver ali finanças, mas muitos lembrar-se-ão seguramente. Havia uma repartição de finanças na Rua de Campo de Ourique, que era uma hipótese para parte desta rotação, pelo menos. Estamos a trabalhar junto da STAMO para resolver, mas como também temos feito alguns contactos junto da STAMO também, que agora passou a ter a gestão de todo o património público, portanto também do quartel de Campo de Ourique, pode ser que seja aí também o caminho para a resolução de todos estes problemas. De todo modo, enquanto não chegamos lá, o final da Rua de Campo de Ourique devia receber o estacionamento provisório. Durante muito tempo era um parque muito caro para a AML, porque tinha que manter as fachadas existentes, e era isso que estava previsto, era que se mantivessem as fachadas, fosse feita a demolição do interior, que era um perigo, mantivessem as fachadas do edifício ogival, das janelas ogivais que lá esteve, mas pronto, nos trabalhos de demolição o edifício caiu, e portanto também não consigo exatamente compreender como. A Câmara entendeu que ele afinal já não tinha que ser conservado, e, portanto, assim deixou, e assim seguiu. Hoje é a solução que nós propusemos. A Câmara deu parecer negativo, também não para chatear, havia um motivo lógico para o ter feito. A Câmara estaria a estudar a hipótese de ali criar um jardim. Bom, a Câmara estava a estudar a hipótese também de estudar ali um jardim, porque a Câmara, num processo que eu julgo mais de falta de cuidado e de sensibilidade e de prioridade que deu ao assunto, criou um problema com a abertura do jardim da EPAL. Foram combinadas foi feito um acordo entre a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal e a EPAL para a abertura daquele espaço, a construção conjunta de um projeto de execução, que nunca aconteceu conjuntamente, a Câmara tentou fazê-lo sozinho com a EPAL, a distribuição do financiamento, do pagamento das despesas pelas três entidades, e a Câmara à última hora recusou a parte que lhe era devida do pagamento desse trabalho. Nós lá chegámos tarde e já com o mandato do Presidente da EPAL a acabar, para conseguir repriorizar o projeto, e portanto explicando uma coisa à Câmara e à EPAL, é essencial que seja transitável, que se melhore a circulação entre a Ferreira Borges e as Amoreiras, e portanto tem que haver uma travessia. Isto é mais prioritário do que assim, umas coisas que eles andavam para lá a discutir, a instalação de umas mesas de ping-pong com o recuo da rede lá ao fundo. Não sei bem quem é que aquilo, não sei que interesse tinha aquilo.
Mas pronto, eles andavam nesse debate, alterámos o projeto e tive hoje mesmo uma reunião com a EPAL, onde a revisão do projeto resultou no seguinte: haverá uma primeira fase que incluirá a abertura do bosque, portanto a parte de baixo e arborizada, ao contrário do que estava previsto, arborizada da estação elevatória da EPAL. Está já em obra a requalificação do edifício para que sirva para a Academia da Água. E estivemos hoje, e ficou garantido o estudo para a entrada na primeira fase da criação de uma zona de travessia num corredor verde que ali verde, não é um corredor verde, não é mais, não tem plantas, é mesmo verde, pronto, é uma tela verde que existe entre duas guaritas cor-de-rosa que há ao centro do terreno da EPAL e que permitiria uma ligação muito mais rápida. E pronto, e portanto estivemos nisto. Caso isto se garanta, e parece-me que acabará por ser garantido, perde para mim qualquer prioridade a necessidade de criar um jardim provisório na rua de Campo de Ourique, onde pode haver estacionamento provisório. Dito isto, e voltando ao superquarteirão, o que é que estamos ainda a acabar de avaliar? Pedi hoje os dados tratados, mas ainda não os tenho. Espero tê-los na próxima semana. Nós medimos antes, durante e depois a circulação automóvel. Ou seja, antes do evento, quantos automóveis passavam na rua Tomás da Anunciação, principalmente, que é a que tem mais movimento, e na rua Almeida e Sousa. Depois disto, durante o evento, contámos o número de carros, passava na Correia Teles e na Saraiva de Carvalho. Medição que estamos agora a repetir, e portanto o que aqui isto nos vai permitir é perceber dos automóveis que ali passavam, quantos é que foram distribuídos para estas duas ruas. Portanto, é fácil, aos que hoje não estão lá e estavam durante a semana do superquarteirão. Não tenho ainda estes dados. Fizemos também algumas medições dos níveis de ruído e temos um parceiro que ainda não nos enviou os dados. Eu não sei se terá havido qualquer problema com a recolha, já fiz essa pergunta aos serviços que ainda não nos conseguiram dar, da qualidade do ar na zona do jardim. Pronto, estes são os testes que queríamos fazer. Dar nota que o teste tinha que ser feito numa altura em que já houvesse normalidade na circulação, não é? Senão não se conseguia testar, não conseguíamos fazer nunca um modelo de tráfego se não tivéssemos níveis de circulação perto do normal, pelo menos. Tal e qual, já agora dar nota também que o teste tinha que ser feito, porque na sequência do debate acerca do metropolitano surgiu um movimento que pediu que o superquarteirão fosse um caminho. Eu confesso que, mais importante do que o superquarteirão, achámos e fomos sempre debatendo isto com o grupo de cidadãos, era alargar o Jardim da Parada. Em relação à forma como cortamos o trânsito de travessia, mais do que o superquarteirão, é importante que discutamos, e é um trabalho que estamos agora a fazer, será porventura ancorado na solução para a Rua Ferreira Borges, um novo modelo de circulação para todo o bairro. Ou seja, Campo de Ourique há muito tempo que retirou os dois sentidos de praticamente todas as ruas do bairro, mas para cortar o trânsito de atravessamento não chega. Já começámos por retirar da Rua de Sol ao Rato, invertendo o último quarteirão, mas este trabalho de ir criando zonas onde, piorando a circulação de quem quer atravessar o bairro, garante não só que quem cá vive sai e entra com maior facilidade, mas também teremos melhor qualidade do ar, maior segurança, uma velocidade mais baixa, são tudo coisas essenciais para a qualidade de vida de um bairro, que entendemos nós era mais útil do que projetar o superquarteirão. Eu acho que a definição científica são 8 quarteirões, portanto é a projeção de 2 para cada lado, não teria especial ganho ali. Portanto, é esse o trabalho que estamos a fazer com a Câmara. Estamos a fechar a primeira versão do mapa com as inversões dos sentidos para partilhar com a Câmara Municipal e esperamos assim conseguir ter uma avaliação melhor, não só de um superquarteirão, mas sim de um superbairro, e o alargamento do jardim entre as 4 fachadas que o limitam. Muito obrigado. Não sei se há mais questões. Não registro mais questões e, portanto, tendo sido adiados os pontos deliberativos e percebendo que há uma expectativa com o debate acerca da Praça Afonso do Paço, eu não sei se não há projeção do... Se faz favor. Numa imagem aérea do bairro, há uma coisa que salta à vista e que não nos tinha saltado à vista na primeira construção que foi feita deste projeto. A Praça Afonso do Paço é
tal e qual como o Jardim da Parada, é um dos espaços, dos quarteirões vagos da malha de Campo de Ourique, que é uma malha altamente densa, como vemos, toda ela urbanizada. Sobram, diria eu, 3 quarteirões: o Jardim da Parada, a Praça Afonso do Paço e o Pátio das Sedas, que estava no plano original de urbanização. Vemos, haveria o prolongamento desta rua e a construção aqui de mais 2 quarteirões, que está no plano de pormenor das Amoreiras, que se encontra suspenso. Este projeto da Praça Afonso do Paço, e se puderem passar o slide, agradecia. Isto é a situação existente. A Praça Afonso do Paço foi tratada como principalmente um parque de estacionamento mal ordenado, portanto foram criadas 2 ilhas centrais para a concentração do estacionamento e um espaço verde que eu não sei como é que terá sido no passado. Quando eu cheguei a Campo de Ourique, que sempre foi aquilo que ali vemos, um espaço muito maltratado, muito abandonado, mal ajardinado, sem nenhum equipamento, sujo, mas isso é o que acontece a todos os espaços que não são tratados. Espaço verde que não é tratado é a casa de banho de animal doméstico. Fatal a sua consequência. Acontece que, portanto, temos ali a área de intervenção, mas mais do que isso, temos ali a percepção do que é a dimensão deste quarteirão se o compararmos com o Jardim da Parada. Portanto, estamos a falar de algo que não é o Jardim da Parada, que nunca será o Jardim da Parada, mas é uma área verde considerável para um bairro que não tem zonas verdes. Depois há para aqui uma série... Este PowerPoint tem um bocado de texto a mais, não? Bom, vamos passar para a imagem final, só favor. Exatamente. Dito isto, este projeto é um projeto iniciado pela Junta de Freguesia, talvez em 2015. É um projeto que, na verdade, aumentava o estacionamento da Praça Afonso do Paço, originalmente, transformava a totalidade da praça num parque de estacionamento, alterando a sua organização, mas, e foi negociada assim, por mim já, em 2017, com a Câmara Municipal para o financiamento em contrato de delegação de competências. Os contratos de delegações de competências que as juntas de freguesia assinam com a Câmara Municipal têm um momento de reunião com cada serviço da Câmara Municipal para identificação de projetos pendentes e propostas de melhoria de desenho. Normalmente os desenhos que a Câmara lá tem não têm interesse nenhum. Acontece que de todos nós teremos tido, sei lá, 12, 14 reuniões de projeto destas o mandato passado. Teremos a primeira agora para este mandato na próxima semana. E acontece que a proposta da Câmara Municipal é melhor do que aquela que nós tínhamos. Porque, ao contrário da nossa proposta, alarga a zona verde, cria zonas de estadia e devolve uma grande parte daquele quarteirão ao uso de espaço público qualificado para todos os moradores e não apenas como parque de estacionamento. Não é um detalhe que no final do mandato passado, quando decidimos optar por uma solução como esta, da criação de um jardim e não da criação de um parque de estacionamento a céu aberto e da manutenção de uma praça suja e abandonada e maltratada como sempre ali houve, não é um detalhe que coincida com o momento da aquisição do Pátio das Sedas. Eu não sei, felizmente não fui confrontado com essa necessidade de decidir de forma diferente, se a Câmara Municipal não tivesse comprado o Pátio das Sedas, o que desde logo garante que aqueles 200 carros que ali estão, ali estarão. É o que isso garante sempre, mesmo que não seja feito mais nenhum investimento naquele espaço, que é um desperdício. Mas caso seja essa a opção, aqueles 200 carros ali estão, isso permite-nos tomar com outra responsabilidade e outra vontade decisões de qualificação do espaço público. É a aquisição de terrenos como esse que nos permitem olhar para o espaço com outro conforto e outra vontade. Isso significa que nós olhamos para a Praça Afonso do Paço,
lá está, reconhecendo-lhe o potencial de um quarteirão vazado numa malha consolidada e, portanto, reconhecendo o seu potencial para poder servir como área verde. O projeto foi... uma outra nota relevante, que eu já dei, mas repito, este projeto mantém o número de lugares existentes. O que é um detalhe importante, ou seja, como retiramos... Porque além disso, a Praça Afonso do Paço, além da quantidade brutal de carros que tem acessos e ruas e não sei o quê, para garantir o estacionamento naquelas duas ilhas. E, portanto, nós conseguimos manter o estacionamento nas zonas que retiramos à circulação e alargar a laje sem ter que comprometer o estacionamento em volta. Portanto, é um projeto de equilíbrio, podia ser mais ambicioso e alargar a área de jardim, comprometendo alguns lugares de estacionamento. Podia. Podia ter mais lugares de estacionamento, comprometendo a área verde. Podia. É um projeto de equilíbrio, de aproveitamento de uma parte muito considerável daquele quarteirão como zona verde e de jardim e a garantia de mais uma zona, mais uma ilha, é além disso a criação de mais uma ilha térmica, portanto a garantia de mais uma zona arborizada e que se manterá como zona de proteção para quem caminha e para quem circula, o que também é um ponto relevante, e tem avançado. E tem sido equacionado em vários dos debates que temos tido, desde logo, nas negociações com o Metropolitano, é já garantido que antes ainda do arranque das obras do metro, esteja ou não concluído este projeto, o Metropolitano instalará neste projeto já um novo parque infantil que se manterá depois com a obra concluída, quer esteja, quer não esteja, quando lá chegarmos. Eu diria que o projeto em si é autoexplicativo, mas dando algumas notas sobre o habitual que fazemos nos nossos projetos e que pretendemos que passe a ser uma regra através de um documento estratégico aprovado em Assembleia de Freguesia, os materiais, o respeito pela tradição do que são os materiais da cidade, portanto com a calçada portuguesa a manter uma parte da sua presença, mas a criação de zonas confortáveis, portanto a não insistência em lajes de calçada só para manter infinitamente uma identidade que algum dia terá que evoluir, mas mantendo uma parte e também o respeito pela cor, o aumento do número de árvores plantadas que é também visível no projeto. Lá está, estando naturalmente disponível para mais explicações, acho que é bastante claro. Eu confesso, fiquei sempre surpreendido com a qualidade do projeto que a Câmara tinha, fiquei surpreendido na própria reunião, não estava à espera, nunca tinha ouvido falar de tal projeto e, portanto, já agora dar nota, porque é que estamos aqui hoje e não estávamos na altura, por um motivo simples, que é o passar para um jardim em vez de um parque de estacionamento significou praticamente duplicar o preço do projeto e, portanto, deixámos de ter dinheiro naquele contrato de delegação de competências. Foi a nossa segunda prioridade para esta negociação de delegações de competências, logo atrás da Rua do Arco do Carvalhal, e, portanto, aqui estamos com esta proposta, mas que está, lá está, em estudo prévio, ainda sujeita a debate. Esta é a nossa versão da proposta da Câmara, sim. Portanto, já o desenho é nosso, a autoria do desenho é dos serviços da Junta de Freguesia, mas o programa é o programa da Câmara Municipal. E respondo dali, porque não preciso responder daqui. Havia ali um pedido... Há uma outra diferença, que é a diferença de custar 400 mil euros ou custar 1.400.000. Uma outra diferença. Essa decisão de 2009, já agora só partilhar o histórico, foi lançado um concurso que ficou deserto, ou seja, ninguém quis construir esse parque, é por isso que ele não está lá hoje, porque entretanto passaram 14 anos, já houve tempo para construir. Há um problema, que é ninguém o quer construir, por um motivo simples, os trabalhos geológicos naquele terreno foram muito maus, isso, exatamente. Há um maciço rochoso, do que se sabe que foi feito pelos concorrentes dos estudos geológicos, ele será um maciço rochoso. Julgo que, aliás, isso terá sido tema na construção dos edifícios. Exato, pronto, portanto, não sei se é exatamente o seu, mas um deles.
e portanto ficou deserto, e é por isso que a opção passa. Agora, dito isto, eu não sei, honestamente, havendo projeto, contrato, para fazer o parque de estacionamento do Pátio das Sedas, eu não sei para que queremos fazer um parque subterrâneo na travessa na Praça Afonso do Paço. A construção em 2 silos de 500 a 600 lugares de estacionamento resolve a totalidade do problema de estacionamento do bairro. Nós não podemos achar que há elasticidade no bairro para que infinitamente continuemos a aumentar o número de lugares. Há aqueles projetos. Há um outro local onde teremos que inventar uma solução qualquer, e eu digo qualquer, não é porque não tenha perdido já tempo a olhar para ela, é porque a melhor solução de estacionamento que encontramos para Santa Isabel foi a construção de um silo na cobertura do pavilhão do Pedro Nunes. O que eu acho que todos compreendem que é uma solução não é uma solução criativa, é uma solução de desespero. Ou seja, uma pessoa só inventa um parque por cima de uma escola se não tiver mesmo outro metro quadrado para enfiar. A verdade é, as ruas de Santa Isabel não cumprem nenhuma largura para poderem ter estacionamento. E, portanto, a requalificação de Santa Isabel exige a retirada de uma quantidade esmagadora do número de carros que lá está. E eu confesso que tenho muita dificuldade a explicar. Eu que vivi muito tempo, vivi a maior parte do tempo, aliás, que vivi aqui no bairro, vivi 7 anos, na Rua de Sol ao Rato, tenho dificuldade em explicar, não, mas vocês organizam-se com estes 50 lugares que aqui há, vão ter que se organizar. E portanto isso é difícil. Do lado do Antigo Santo Condestável, eu confesso que há aqui uma questão de responsabilidade da forma como pensamos o nosso futuro. E esses 600 lugares, na verdade, cobrem as necessidades, e temos que compreender que isso nos exige que olhemos para o espaço com outra exigência. E, portanto, essa solução da construção aqui de um parque, não havendo privados interessados a fazê-lo, eu não percebo também que a EML o faça. Acho que é um investimento desnecessário para a EML fazer. Não, falei de 2. Pátio das Sedas, tem um silo projetado, e a Travessa do Baúto. Ali atrás, uma inscrição. Então, agora, se me permitem só começar por este ponto sobre os lugares de estacionamento, já agora explicar mais ou menos qual é o racional. A EML não trabalha também exatamente a partir do ar. Há uma linha de atuação. Eu conheci, porque acho que o senhor vereador, independentemente de tudo o resto, é natural que o atual vereador da mobilidade saiba menos de mobilidade do que o seu antecessor, porque o anterior era um especialista e este não é. Mas isto não quer dizer mais nada além disto mesmo que diz. Portanto, eu conhecia melhor o anterior racional da EML do que conheço o atual, mas tenho a certeza que existe um. Dito isto, a EML trabalhava no mandato passado com um preço por lugar de 20 mil euros. Entre 20 e 30 mil euros cada lugar para a construção de parques de estacionamento. A única previsão que eu vi, e foi há anos, para a Praça Afonso do Paço, tirava a construção para praticamente o dobro. Portanto, não tem racional económico possível. E para conseguir este racional económico tem um problema, que é, não bastava arranjar 100 privados, era preciso arranjar 300 privados que quisessem dar cada um 50 mil euros para fazer este parque. Não existe, ou seja, não há operação possível que aguente isto. E esse é o problema daquela praça. É muito curioso essa ideia do mercado que eu não conhecia, podia ser aliás uma boa solução para a revisão. Mas era muito giro ter uma solução de trabalhar um dia, uma solução de mercado levante para aquele sítio, ou seja, ter um mercado que fosse montado e desmontado,
Nós temos que encontrar outras alternativas para a construção de novas feiras. Nós temos só uma feira neste momento em Campo de Ourique e não há motivo para que não tenhamos mais. Mas também não faz sentido estarmos a ocupar constantemente o Jardim da Parada com soluções, e portanto temos andado a trabalhar em soluções alternativas. A Praça Afonso do Paço, tendo esse histórico, podia ser um sítio interessante para projetar no futuro. O Mercado Levante podia ser uma coisa muito interessante, e acho que é interessante que fique já no programa e que se veja nomeadamente as medidas, a distância entre caldeiras, coisas desse género, que fique já... possa já ficar essa ideia prevista, para que depois não se tenha o problema de não caber, se assim entendermos. Em relação ao prazo, nós já temos neste momento o contrato assinado, e eu julgo que até já recebemos a primeira transferência da Câmara Municipal dos valores do contrato. Portanto, o contrato está assinado, os valores estão transferidos, estamos a fechar discussões públicas para fechar projetos de estudos prévios. Já temos contratado, nós estamos em processo de contratação, não consigo exatamente saber se adjudicamos já ou não os projetos de execução, mas já temos o trabalho de contratação em curso, e, portanto, fechados estudos prévios. Temos dia 11 a reunião com os serviços da Câmara para fechar estudos prévios, contratamos projetos de execução, à medida que forem chegando vão sendo lançados concursos para a contratação das obras. A Praça Afonso do Paço, eu julgo que terá sido o segundo projeto de execução. Nós priorizámos a ordem dos projetos e, portanto, a Praça Afonso do Paço será o segundo e, portanto, naturalmente será o segundo concurso a ser lançado. É muito cedo para eu poder dizer alguma coisa que tenha mínimo de credibilidade. A obra prevista não chega a 6 meses, eu acho que são 90 dias, são 9 meses de obra. Peço desculpa, achava que eram 6, achava que era menos, por acaso. Portanto, tendo em conta que vamos a meio do mandato, fechar, não fechar, há uma coisa que eu digo já: não deixaremos, nunca fizemos e nunca faremos, não vamos deixar nenhuma obra por fazer para não correr o risco de ter uma obra a correr nas eleições. Tudo o que pudermos fazer para garantir que esta obra será o mais depressa possível, independentemente do que der o calendário eleitoral, faremos. Portanto, quando estivermos em condições para lançar a obra, lançaremos haja o que houver. Pronto. Assim que tenhamos prazo, naturalmente, nas vossas caixas do correio, tal e qual como fizemos desta vez, pomos os prazos da obra, e nós normalmente até colamos nas portas as fases e o faseamento das obras. Dar nota apenas: só não é o primeiro projeto, porque o Arco do Carvalhão não está de facto em condições que permitam que alguma coisa lhe passe à frente, e portanto perde prioridade só para esse projeto, mas é de facto uma das nossas prioridades. Em relação à necessidade de utilizar da densidade como é visível da vista aérea, Campo de Ourique é a segunda freguesia mais densa da cidade, a seguir à freguesia de Arroios, e só é menos densa que Arroios porque tem a encosta do Casal Ventoso. Se não tivesse a encosta do Casal Ventoso, seria obviamente a freguesia mais densa da cidade, até pela grande densidade que tem também na Avenida de Ceuta, que mantém o mesmo ritmo de cima. Em relação à ligação à Travessa de Campo de Ourique, não está prevista nesta obra, mas está a ser negociada com uma série de outras ligações com a Câmara Municipal, sendo a outra mais importante, já agora aproveitar para partilhar, a ligação desde a porta da Embaixada do Reino Unido, na Travessa de São Plácido, até ao interior do Clube Nacional de Natação, o que permitirá uma coisa, que lá está, não sendo ideal, é uma solução que se pode dizer a alguém, é ligar à Rua de São Bento e ao parque de estacionamento que ali existe, e portanto conseguir ter ali também estacionamento exclusivo a residentes, que possa transferir carros do espaço público de Santa Isabel, mesmo que da Rua de São Plácido, para a Rua de São Bento, para o parque de estacionamento lá em baixo, que passa a estar a 5 minutos em vez dos 15 que está hoje, e portanto passa a ser uma ligação possível. Esse é um pacote de ligações, de quebra de isolamentos e de acabar de cozer coisas que estão presas na malha de obstáculos urbanísticos que se mantêm, ninguém sabe exatamente porquê. Está também essa ligação à Travessa de Campo de Ourique. A Câmara alienou uma parte dos terrenos que ali tinha, mas continua a ter uma linha de terreno onde já não é possível construir, já não é possível fazer nada, e que permitirá essa ligação, mas está a ser tratado à parte desta matéria. Sim, foi vendido. Eles venderam. Está num fundo imobiliário, acho.
Por favor. Eu, como disse, há uma língua de terreno que se mantém em propriedade municipal e não tem edificabilidade. Há um terreno ao lado que era municipal, julgo eu, mas que terá sido municipal há muito tempo e que já foi vendido há muito tempo. Eu não sei, não tenho a certeza se ele tem edificabilidade. Admito que, tendo um projeto lógico, faça sentido conservá-lo como zona... Ele, aliás, tinha qualidade suficiente para das duas uma. Ou ser usado como prolongamento daquela zona verde para um patamar intermédio e fazer a ligação para a travessa de Campo de Ourique com uma zona verde, ou associá-lo numa unidade de execução, portanto com um tratamento conjunto com um terreno privado, uma vila que há na travessa de Campo de Ourique, que também terá sido vendida, uma vila que está vazia, uma vila vermelha, não sei se ela terá um nome, deve ter tido um nome com certeza em tempos, haverá alguém na sala que saiba, eu não sei, mas que foi vendida também. E essa foi vendida a um promotor e não a um fundo, portanto eu admito que possa haver, não sei se há processo de licenciamento a correr, a Câmara ainda não nos conseguiu dar acesso, passaram 5 anos, ainda não conseguiram descobrir uma forma de nos dar acesso ao software dos licenciamentos, deve ser mesmo difícil, e portanto não sei se o licenciamento já entrou, sei que havia a intenção de licenciar, mas podia ser um terreno a entrar no mesmo tratamento e garantindo assim que mesmo que aquela vila suba e aumenta o seu tamanho, requalificávamos ali aquela zona e ganhámos ali espaço público de qualidade. Mas, como lhe digo, não sei como é que está esse processo de licenciamento, mas vou verificar a propriedade dos terrenos para ver se alguma coisa se alterou, porque às vezes acontece alterar essas propriedades e nós não darmos por isso. Bom, eu confesso, sobre património disperso da Câmara, nós entendemos sinalizar à Câmara como prioritário a sequência de prédios. A Câmara tem para aí tinha para aí uns 4 prédios seguidos, agora só tem 2 porque 2 caíram. E portanto já só tem metade, se quisermos ser otimistas podemos dizer que já só tem metade dos prédios vazios. Continua na verdade a ter 2, continua a ser os mesmos 4. Na Maria Pia estão abandonados, não vivia já ninguém e priorizámos esses, pedindo à Câmara que avançasse com essa recuperação. Foi-nos dito pela vereadora que entendia como prioritário recuperar a Rua dos Sete Moinhos, coisa com a qual concordámos, porque de facto o estado em que está a Rua dos Sete Moinhos e a Quinta do Capitão também não é aceitável. Quando sai a primeira versão da Carta Municipal de Habitação, não estava a Rua dos Sete Moinhos. Depois de vários pedidos que fui fazendo ao longo das reuniões do Conselho Municipal, foi incluída a Rua dos Sete Moinhos como a última prioridade da Câmara para a Carta Municipal de Habitação. Entretanto, a carta foi chumbada e, portanto, não sei em que é que voltará. A última coisa que fiz, dado que a Câmara continua a não fazer absolutamente nada com o património, foi escrever à senhora vereadora, primeiro ao senhor Presidente da Câmara, já antes do verão, e há talvez 3 semanas à senhora vereadora Filipa Roseta, perguntando se a Câmara Municipal estaria na disposição de vender à Junta de Freguesia esses imóveis para que a Junta possa recuperá-los com fundos do PRR. Ainda não tenho nenhuma resposta. Se a Câmara está à espera do fecho das candidaturas para me responder, também já não virá a tempo. Agora, a forma como a Câmara gera o seu património será sempre muito difícil. Não é por acaso que quando se fez, em 2013, concretizou-se a reforma administrativa da cidade que transferiu para as freguesias uma série de competências. Os espaços verdes estão obviamente melhores do que estavam. A conservação, as podas das árvores, eu não sei se as árvores estão melhores, sei que as árvores hoje, aqui por exemplo, são podadas e não eram, isso eu sei, pronto. As árvores estão melhor, não sei, as árvores têm um ciclo de vida também e coitadinhas, também reagem a 40 anos de abandono como todos os seres vivos. A higiene urbana é inegável que melhorou imenso com a transferência para as juntas de freguesia e havia 2 competências de matéria de habitação que estavam previstas na lei passar para as juntas de freguesia. Isto em 2013. As pequenas reparações em património municipal, onde continuam a acontecer coisas super caricatas e que depois justificam que haja imóveis que chegam ao estado que descreveu. Há um caso na Rua dos Sete Moinhos de um algeroz que está entupido, eu acho que há 7 anos. A Câmara proibiu-nos de fazermos qualquer pequena reparação em património municipal. E, portanto, nós estamos proibidos.
aliás, como ameaça jurídica, ou seja, já nem sei se não era mesmo a constituição de prática criminal autorizar obras em património municipal. Mas tinha assim uma ameaça jurídica, já não me lembro exatamente qual, mas cumprimos. Se o proprietário do imóvel não nos autoriza, não fazemos. É natural. E, portanto, teremos relatado este caso à Câmara talvez umas 14 vezes. E dessas 14 vezes a Câmara terá ignorado para aí umas 8. E das 6 vezes que lá foi, tirou fotografias e iniciou o processo. E nunca arranjou o algeroz. Hoje já tem... Hoje não, há 4 anos já tem uma infiltração. E agora já estão mesmo a precisar de reparar a totalidade da parede do prédio. E o algeroz continua entupido. Portanto, vamos ter um novo problema no inverno. Depois temos coisas semelhantes, com quadros de eletricidade, bom, tudo. Porque a Câmara não consegue tratar a quantidade de património disperso que tem. É por isso que eu estava a passar para as freguesias. Mas nunca efetivou essa competência. O Presidente da Câmara vai dizendo que vai estudar, mas até hoje também não andámos 1 milímetro nessa matéria. E tínhamos ainda a identificação e recuperação de património devoluto, que também andou 0. Nós, apesar de não ter sido efetivada a transferência da competência com a alocação de verbas, nós já fizemos essa identificação. Identificámos dezenas de fogos devolutos à Câmara Municipal. E eu julgo que não tivemos sequer resposta. Portanto, eu compreendo as dificuldades da Câmara. É difícil gerir uma entidade daquele tamanho. Mas não é por acaso que em Lisboa a cidade decidiu passar competências para as freguesias. Mas é preciso passar. E, portanto, não consigo mesmo explicar como é que aquele património está naquele estado. Essa permuta está feita, a Assembleia Municipal autorizou a Câmara a fazer essa permuta, mas eu acho que foi antes de 2017. Eu lembro-me de votar essa permuta na Assembleia Municipal e acho que ainda não era a autarca em Campo de Ourique. Por isso eu acho que terá sido em 2017, antes das eleições. Depois o processo andou muito tempo preso no licenciamento e depois acabou licenciado, concurso lançado, faltava a adjudicação da construção do centro de saúde para que depois se efetivasse a permuta. E a Câmara Municipal não conseguiu nomear a administração da Serua em tempo, deixou caducar a adjudicação e com isso perdemos 1 ano. E então continua tudo embrulhado, esse tamanho. A coisa só se desembrulhou, aliás, quando numa sequência de uma discussão pública, por sugestão de alguém, a sugestão não foi minha, foi alguém que numa discussão pública trouxe essa proposta, assim, mas então porquê não se faz o centro de saúde, se ainda não está acabada essa permuta, porquê que não propõe o centro de saúde nessa rua? E eu propus, e de repente a Câmara dizia, não, mas isto agora já está para se resolver. E de repente a coisa resolveu-se. Ou começou finalmente a andar. Esse há de se resolver também, há de ter a construção de um prédio. Rita, tenho só aqui um pedido à frente. Ou seja, a recolha é sempre noturna para não impactar, primeiro, para não impactar quem circula durante o dia e segundo, para garantir maior segurança de quem trabalha naquela operação. Trabalhar num carro de recolha com trânsito à volta é muitíssimo mais perigoso do que de noite. É por isso que não há recolha diurna e o problema vai-se mantém-se com o novo desenho. Por um motivo, já agora só explicar, porque genericamente é outra das coisas que surge muitas vezes, mas então porquê é que não passamos para o modelo de ecoilhas enterradas? Por um motivo simples, que é a manutenção, a rede que temos hoje permite-nos a cada um de nós manter, obriga-nos, mas permite-nos também a cada um de nós manter em sua casa o seu lixo e, portanto, sabemos todos o que é que ali está e o que é que ali estamos a guardar. Se todos nós só pomos o lixo na rua no dia da recolha, sabemos que não estamos a levar o mínimo possível com o lixo dos vizinhos. Enterrar ecoilhas, não só estamos a dedicar espaço que podia servir para outras coisas ao lixo de toda a gente, como não sabemos verdadeiramente o que é que os vizinhos andam todos a deitar no lixo. Portanto, mais lixo na rua gera mais lixo na rua, em toda a hora, a todo o tempo. E por isso é que mantemos este modelo que é mais caro, mas é mais eficaz. Primeira fila, segunda fila. Eu diria o seguinte. Nós temos sempre dificuldade em saber se é causa, se é efeito. Ou seja, o espaço não há comércio e por isso o espaço não será apropriado,
ou como o espaço não é apropriado, não há comércio. Eu aposto que a simples construção deste projeto com a instalação do parque infantil gera imediatamente a abertura de comércio. A charcutaria do qual já falámos, por exemplo, é obviamente o tipo de... Vamos a ver, é de tal modo densa a malha. Nós vamos ao Parque Infantil de Jardim da Parada e nós percebemos uma coisa óbvia, que é aquele parque infantil não chega para a quantidade de crianças que lá está dentro. Aquelas crianças já estão todas ali porque não há outro. Se houvesse outro, haveria muito mais crianças. Há uma coisa que nós hoje sabemos, que é, terminado este mapa, passaremos de um parque infantil para 3 parques infantis, portanto, Jardim da Parada, Praça Afonso do Paço e Santo Condestável, e isso garantirá por si a criação de 3 novas centralidades. Nós vemos a forma como os miúdos se apropriam até do adro da igreja, sendo que têm que competir com carros, com o funcionamento das capelas mortuárias, com a passagem das pessoas para as missas, com os cães a passear e a apropriação brutal que temos do espaço naquele adro da igreja. Há um rejuvenescimento do bairro que garantirá não só esse espaço, como há, não só dos mais novos, mas de todos, com a pandemia em particular, uma muito maior... Nós hoje, a diferença dos pedidos de instalação de zonas de estadias no espaço público, ou seja, de bancos e mesas, que temos hoje para o que tínhamos antes da pandemia, é uma coisa que não tem comparação. Nós hoje estamos a aumentar o nosso volume de bancos em espaço público muito visivelmente, porque temos constantemente pedidos, e não tínhamos. Não havia pedidos. Tínhamos pedidos do contrário, os pedidos retirem os bancos, retirem as mesas, mas não tínhamos pedidos para a instalação. O projeto aguenta a instalação de um quiosque, mas não está previsto. Não é matéria de competência das freguesias, só a Câmara é que pode lançar, ou pode autorizar, pelo menos. Nós podemos gerir contratos, não podemos lançar concursos para a instalação de novos quiosques. Mas eu acho que é uma coisa que deve, obviamente, ser explorada, mas eu diria, e numa sala cheia de moradores, há uma coisa que é simples, é... Mal se começa a fazer esta discussão, quer dizer assim, tem o barulho à noite. Não, mas não cheguei ontem. E, portanto, eu diria, há aqui um equilíbrio que veremos como é que se faz. Não priorizámos essa questão, a prioridade da questão foi zona de estadia, zona de recreio, em especial para crianças, zona verde, e, portanto, a criação de uma nova centralidade que garantirá uma série de alterações em relação ao que acabou de descrever, mas que eu acho que será natural. O quiosque dá sempre esta discussão, e por isso eu confesso que a guerra dos quiosques não a adoro. Aliás, também não adoro. Também lhe vou dizer uma coisa, também há aqui um caminho de... A lógica dos quiosques depois também tem um argumento, e sem dizer considerações sobre o trabalho dos outros. Houve um debate agora bastante alargado sobre esse assunto numa outra praça de Lisboa, que não vou dizer qual é. Mas a lógica de que os quiosques devem privatizar, portanto, a fruição de um jardim tem que estar totalmente privatizada, também é uma lógica da qual eu discordo. Portanto, eu prefiro a instalação de mesas à instalação de um quiosque, ou seja, tendo que criar, porque os moradores dizem a mesma coisa. Os moradores dizem, então, e o barulho nas mesas, certo? Também existe. Mas eu prefiro o barulho das mesas do que o barulho do quiosque, confesso. Acho que é uma coisa mais comunitária, a utilização é mais honesta, no sentido, é mais democrática, e, portanto, estamos todos a usufruir, estamos todos a sofrer os efeitos negativos da existência daquele equipamento, coisa que não acontece com os quiosques. Há muita gente que vive perto de um quiosque que só tem a parte desagradável de viver ao pé de um quiosque. E, portanto, eu acho que é uma lógica que também não adoro e sobre a qual tenho algumas reticências, e não queria também deixar de partilhar isso neste ponto do debate. Força, só aqui. O mercado era uma boa solução na qual não tínhamos pensado, vai daqui para a discussão da adaptação do projeto. O estacionamento dos carros fica à volta da placa central.
Então, se está lançada em PPA, deve ser a execução deste ano do CDC de mandato. Portanto, inclui não só estes trabalhos, mas também os trabalhos de todo o resto do contrato, ou seja, a rua do Arco Carvalhão, a Praça Afonso do Paço, a Rua do Sol ao Rato, a plantação de árvores e as passadeiras 100% seguras, que são nos mais diversos arruamentos do bairro, e está-me a faltar uma, seguramente. Pois, são sempre. Todo o contrato de delegação de competências incide sobre esses dois pontos: espaço verde e espaço público. Também faltar uma obra, tenho a certeza. Está mesmo a faltar uma delegação de competências. A Ferreira Borges vai ser feita pela Câmara Municipal, não tem delegação de competências. A Silva Carvalho era um contrato autónomo que já vinha do mandato passado, portanto também não é. Está-me a faltar uma rua, mas eu não sei mesmo qual é. É parte da Freitas Gazul, não é? Exato, pronto. É isso que me estava a faltar. É por isso que cá estão. Não tiveram. Não sei se há mais alguma questão. Um dos departamentos, eu como disse, o fecho de um estudo. Atenção, eu quando digo isto, o contrato não é super claro. Eu acho que a linguagem do contrato não é clara propositadamente, mas a interpretação que nós fazemos é: não fechamos nenhum estudo prévio para a contratação de um projeto de execução sem estar validado por todos os serviços municipais. Um dos serviços municipais que se pronuncia sobre isso é o saneamento. Não pela situação do existente, mas por um motivo simples, que é: o saneamento pode querer aproveitar a abertura de caixa para rever a rede existente. E, portanto, não se pronunciou ainda ao saneamento. Como eu disse, a reunião é no dia 11, julgo eu, estou citado de cor, portanto posso... é no dia 11, e o saneamento pronunciar-se-á em relação ao abatimento que houve na Pereira e Sousa. Eu confesso que na praça não reparei em nenhum abatimento. Na Pereira e Sousa, junto à escola, que houve um abatimento grande e que durou muito tempo. Terá sido remendada aquela fuga em particular e aparentemente o problema está resolvido, mas também veremos rapidamente qual é exatamente a situação do abatimento na Praça Afonso do Paço, caso haja a necessidade de reparar ainda antes do arranque da obra, porque, como disse, acho difícil que ela algum dia, ela nunca começará em menos de 6, 7 meses, nunca. E previsivelmente... Campo de Ourique é mesmo a única freguesia da cidade que não tem nenhum teatro. A única. Não há nenhuma sala. Cinema, por acaso, tem nas Amoreiras. Teatro não tem nenhum. Ou seja, não há nenhum, tirando o anfiteatro dos Salesianos, se alguém quiser considerar que isso conta, não há mais nenhum anfiteatro na freguesia. É este, do Cinema Europa, que acho que todos compreendemos que não devia ser isto. Devia ser um prolongamento da sala de leitura. A sala de leitura está esgotada, já não temos capacidade de armazenamento, já não temos lugares disponíveis, já não temos mesas, já não temos cadeiras, já não temos nada. E temos um auditório que tem esta característica única ao nível dos auditórios, que é ter 4 pilares ao centro. Nunca ninguém tinha feito um auditório com 4 pilares ao centro. Eu tendo a desconfiar que não é um acaso. É porque tapa a visibilidade de metade da sala, deve estar relacionado com isso. Mas eu não sou arquiteto. Dito isto, o projeto, na verdade, esta loja foi projetada muito provavelmente para ser um supermercado. A sua aquisição por parte da Câmara para a instalação de uma biblioteca resulta de uma grande luta da população de Campo de Ourique, que deve ser honrada todos os dias, mas que não lhe permite ser um espaço perfeito. Pronto, é a vida. Dito isto, nós temos a Câmara não tem nenhuma proposta de localização para o teatro, ou seja, sim, eu por acaso acho que o Presidente deve ter respondido, deve ter dito sim, vamos um dia, gostaria muito de fazer um teatro na minha freguesia, aquelas coisas que costumo, mas não tem nenhuma localização para propor, nenhuma, localização, não é projeto, não é estudo, não é nada, não tem uma localização para propor. Nós propusemos duas diferentes.
em primeiro lugar, ao lado do terreno sobre o qual já discutimos esta noite, do final da Rua de Campo de Ourique com a Rua Ferreira Borges, onde cabe também a construção de um teatro, ou podia ser uma boa utilização. O quartel da Ferreira Borges tem, na verdade, duas áreas distintas. Uma área que não tem nenhum valor patrimonial, nem histórico. É uma construção irrelevante, portanto, um quartel, como há milhares de quartéis no país e no mundo todo. E um núcleo histórico junto à Praça de Armas original, que será o primeiro quartel moderno do Exército Português, da reforma do Exército do Conde de Lippe, e que tem interesse patrimonial municipal. E que, portanto, não deve ser mexido. Bom, aquilo também é tão grande que não vale a pena estar a discutir se deve ou não se deve mexer na parte que está classificada. Há tanto para mexer antes de lá chegar, que mais vale manter e não discutir sequer o eventual interesse patrimonial desse núcleo histórico. E esse seria um bom sítio, não para um teatro, mas para um centro cultural, ou seja, que tivesse também um auditório. Eu não estou a dizer que temos que ter aqui um teatro enorme, mas um anfiteatro, se calhar 22 mil pessoas que aqui vivem, se calhar dava jeito. E, portanto, essa é outra das soluções possíveis. Como disse, faz parte deste pacote, que é um pacote difícil de começar a implementar, de rotação dos vários equipamentos, partindo da alienação da sede da antiga freguesia de Santa Isabel, para poder financiar tudo o resto. Pronto, não há nenhuma decisão, não tenho minimamente previsto que esteja nem estudo, nem proposta, não é? Nem olha, se fosse ali ao pé de não sei o quê, não. Só explicar o porquê que pela primeira vez em muito tempo eu acho que a coisa se pode vir a resolver. Havia um erro na lei das infraestruturas militares que basicamente não permitia ao Exército permitia que o Exército alienasse património para fazer investimento em armamento. E, portanto, era preciso comprar tanques. O Exército podia vender um quartel e comprar tanques. Pronto. Acontece que o Exército não podia fazer era vender um quartel hoje e comprar tanques para o ano. Ao abrigo de um outro princípio de finanças públicas, que é o princípio da unidade de tesouraria do Estado, ao dia 31 de dezembro, se não houvesse compromisso para aquelas verbas, tinham que ser entregues ao Ministério das Finanças. O que é que isso significa? E já agora, os quartéis também não podiam ser concessionados, arrendados, nada. Portanto, ou são vendidos ou não estão fechados. E, portanto, o Exército mantém a sua conta poupança em quartéis fechados, nos centros das cidades. Pronto. Foi já alterada a LIME, e, portanto, a Lei das Infraestruturas Militares, e, portanto, pela primeira vez poderá haver lugar à concessão para a celebração de um contrato de construção de habitação para aquele espaço. Pronto, entretanto, o Exército mudou para lá uma unidade que aparentemente faz muita falta que esteja ali, que é o comando das forças terrestres, para um quartel que não tem fibra óptica, portanto, projeta forças para o estrangeiro, mas com uma internet dos anos 90. Deve ser muito prático, de facto. Teatro, ou seja, eu o que vi foi que, mas foi inaugurado como sendo um teatro, e portanto eu não sei se houve alterações. Eu até tinha ideia que aquilo, bom, não sei bem, aquilo era uma creche, eu julgo que aquilo terá sido transformado numa biblioteca, não sei se terá um auditório, vi que foi inaugurado como sendo um teatro, pronto. Campo de Ourique não tem de facto a obrigação de resolver todos os problemas da cidade. Campo de Ourique é um bairro com uma vida cultural que exige a capacidade de ter oferta cultural própria. Basta ver a quantidade de pedidos que temos para a utilização deste espaço para compreender que precisamos de outro. Como centro cultural, o Cinema Europa é curto, e como biblioteca também já é curto. E, portanto, o caminho tem que ser separar. Qual é a dimensão do teatro que isso exige? Para mim está tudo bem, é o que entender. Da minha parte, eu não tendo a obrigação de resolver os problemas do governo da cidade, tudo o que puder fazer para facilitar as soluções que sirvam à comunidade, cá estarei para o fazer. E, portanto, também confesso que estou a esgotar a minha capacidade de encontrar soluções. Pronto, há estas duas, mas que uma delas vai ter que servir.
Eu não registro mais pedidos de palavra e, portanto, perguntando se já alguma das senhoras vogais deseja partilhar algum assunto fora da ordem do dia. Isso é depois da ordem do dia, é isso? Então, uma inscrição para depois da ordem do dia. Eu quero só dar nota para que toda a gente saiba, não é responder, não fez pergunta nenhuma. Eu respondi a este e-mail, que como dissemos várias vezes publicamente, eu respondi a este e-mail já há mais de uma semana, dando nota disso. Sim, eu envio-lhe a cópia, porque à 10ª vez que fomos questionados, os serviços não encontravam o e-mail e, portanto, fui eu a encontrá-lo, encontrei e respondi há mais de uma semana. Não foi hoje não respondi a coisa nenhuma. Respondi a uma série de e-mails de outro nível de prioridade, não a nenhum e-mail que me tenha chegado seu. Portanto, este e-mail, como todos os e-mails, não há nunca ninguém que propositadamente tenha escrito por qualquer meio da Junta de Freguesia que tenha ficado sem resposta e, portanto, esse e-mail ficou por lapso, por responder. Está respondido, como disse, há mais de uma semana. Não sei se há mais pedidos fora da ordem do dia. Não faço ideia. As obras estão previstas para o início das obras está previsto para algures, o que está anunciado é primeiro trimestre do ano que vem. Eu acho que deve ser segundo trimestre do ano que vem, portanto começará algures antes de junho, portanto já não há nada previsto. Não há nada previsto depois da Feira da Poesia. O último evento que estamos a ponderar que se possa fazer ainda antes do início das obras é a Feira da Poesia a 21 de março. Claro. Bom, retroativamente já não temos essa capacidade. Muito obrigado, boa noite a todos e até à próxima.